A paz do Senhor Jesus Cristo, eu, pastor Rosiel Imbuzeiro, aqui para, mais uma vez, levar até você uma palavra de Deus, uma palavra viva, uma palavra ao seu coração. E eu te pergunto, você tem sido obediente? Você é obediente? Ah, pastor, mas por quê? Nós sempre fomos ensinados a ter obediência, a obedecer a pai, mãe, as leis. E uma pergunta eu faço para você. Você tem sido obediente a Deus? Você tem sido obediente ao Senhor Deus Todo-Poderoso? Qual é o nível da sua obediência? Você tem sido obediente ao propósito de Deus na tua vida? Para que o propósito possa ser concluído na tua vida? Você tem sido obediente? Você tem feito aquilo que Deus tem mandado você fazer? Será que se você fosse Noé, você construiria a arca? Será que se você fosse um dos empregados, quando Jesus fez o primeiro milagre, transformando a água em vinho, será que você teria enchido aquelas talhas de água? Porque o que acabou foi o vinho. Será que nós teríamos enchido aquelas talhas de água? Fique comigo. E a palavra do Senhor vai falar com você sobre obediência e o primeiro milagre de Jesus constado na Bíblia aqui nessa terra. Evangelho de João, no capítulo 2, vai dizer assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estava-lhe postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. A palavra de Jesus no texto que nós lemos, ela vai nos relatar o primeiro milagre que a Bíblia nos relata, feito por Jesus. E Jesus, ele faz esse milagre porque, juntamente com sua mãe e os discípulos, ele foi convidado a uma festa de casamento. E quando Jesus está participando da festa, e nós sabemos que a cultura da época era um pouquinho diferente da cultura de hoje. Hoje nós temos uma noite, um dia de festa, né, quando uma pessoa casa. E na cultura, naquela época, era um pouquinho diferente. Eram semanas de festa, né? No mínimo 7 dias de festa ali o povo teria, né, para festar ali aquele casamento. E Jesus, estando lá, participando da festa, a sua mãe chega para ele e fala assim: Olha, acabou o vinho. Ele olha e fala assim: Mas e aí? O que eu tenho com isso? Não é chegada a minha hora. Ela olha para os empregados e fala assim: Pode fazer tudo que ele mandar fazer. É para fazer.
Jesus dá uma olhada do lado, assim, vê aquelas talhas, fala assim, vai lá, enche essas talhas de água. Aí vem aquela pergunta que eu fiz lá no início. Será que nós obedecíamos a Jesus? Acabou foi o vinho, não foi a água. Acabou o vinho, não foi a água. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós observamos e pensamos, e nós temos que pensar, será que eu sou obediente a esse nível? Aí nós podemos lembrar de Noé. Noé estava tranquilo, de repente Deus veio e falou com ele, ó, vai lá, faz a arca. Será que nós, na posição de Noé, faríamos a arca? Como você reagiria? Será que nós faríamos igual Noé? Será que você faria igual Noé? Passar 120 anos anunciando uma coisa que nunca havia acontecido? Cristo Jesus, ele nos diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E nós temos que aprender dele o quê? A obediência. Ele obedeceu ao Pai. Ele foi obediente a Deus. Lá no Monte Getsêmani ele disse assim, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas todavia, seja feita a tua vontade. Será que nós estamos obedientes a Cristo? Jesus, então, ele pede para encher as talhas, e quando enche as talhas, ele fala assim, vai levar ao mestre-sala, ao responsável pela festa. E eles pegando aquela água, e foi ao mestre-sala. A água só foi transformada quando eles foram ao mestre-sala. Quando você der o primeiro passo, quando você der o primeiro passo, o teu milagre vai chegar. A tua bênção vai chegar. Mas depende do primeiro passo que você der. Depende dessa obediência às pequenas coisas. E quando nós obedecemos à voz do Espírito Santo de Deus em nossos corações, tudo pode ser mudado, pode ser transformado. Obedeça a Deus. O mestre-sala então pega aquela água que foi transformada em vinho e fala assim, olha, eu vejo outras coisas em outras festas, mas vocês mantiveram o vinho bom até agora. Geralmente as pessoas dão o inferior para depois servir o melhor. Vocês mantiveram o vinho bom, trouxeram o melhor agora. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar o quadro que você está vivendo. Mas para isso você tem que dar o primeiro passo. E quando você der o primeiro passo, você vai obedecer a Deus. E a obediência, ela faz parte da nossa vida. Peço a você, se você tiver alguém, algum amigo que precisa de ouvir esta palavra, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no nosso canal. Porque Deus tem algo especial para você. Receba essa palavra, guarde ela
no teu coração. E Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.